Salve, salve pessoal! Estamos aí mais uma vez gravando essa aula aí, né? Dessa vez à distância. E para quem ainda não me conhece, eu sou Jonathan Cardoso, arte educador, artista, coreógrafo, produtor cultural de danças urbanas, atuante aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Estamos aí já faz já aí 10 anos que estamos atuando, né, enquanto artista e arte educador. Atualmente a gente ministra aula aí no programa Fábrica de Cultura do estado de São Paulo, né, gerenciado aí pela empresa Poiesis, né. Então, gente, hoje a gente vem propor aí uma aula para vocês sobre o que é danças urbanas, né? O que seria danças urbanas? E para entender o que seria danças urbanas, um estudo sobre a história, um estudo sobre o passado, né? As origens, né? Como veio se dando e como ainda está se dando essa dança hoje. É importante para a gente ampliar a nossa consciência, né? sobre a arte, sobre a cultura, sobre nós mesmos, né? Então a aula de hoje é mais com um foco mais histórico, né? E a história, a gente sabe que não é linear, né? Ela é contada linearmente, né, para efeito de estudos e compreensão, porém ela é feita a partir da ação de cada sujeito, de cada ser humano, né? O ser humano, ao longo do seu processo de humanização, de vivência no planeta, né, nesse mundo, cada um é sujeito, né, é ator de uma parte da história, né? Quando a gente estuda a história, a gente olha para as produções materiais e imateriais, né, que o ser humano vem construindo, né? Então é nesse sentido, beleza? Então para a gente começar nossos estudos, é importante a gente entender um conceito chamado capitalismo, né, porque ele está atrelado a toda a nossa ação atual, né, desse momento aqui no mundo, né, tanto ações artísticas como forma de pensar. Então, entender o capitalismo enquanto processo histórico e que influencia aí decisivamente aos rumos, né, do ser humano atual, né, Homo sapiens. E isso essa condição, né, capitalista, econômica, que adentra ao universo da arte, da cultura e do nosso pensamento, ele também tem influência na nossa arte, né, na nossa forma de se expressar. Então é importante a gente entender o que seria capitalismo, né? Não precisa ter um aprofundamento, né, muito profundo sobre o que seria, mas pelo menos a noção, né, do que seria isso, né, para a gente poder ter uma análise mais crítica sobre o todo, né, sobre as relações, né, dos povos, das pessoas, das construções materiais e imateriais, e ter essa visão mais ampla, né, para poder ter um entendimento e uma consciência mais ampla sobre a arte das danças urbanas, beleza? Então, gente, o capitalismo aí ele surge, né, por volta aí da Idade Média, né, onde a Europa passa por esse período, né, e com o decorrer das grandes navegações, né, o povo europeu vem aqui para a América, né, para esse lado aqui da onde a gente mora hoje, né, que é a América do Sul, Latina e tal, né? E uma localidade muito importante aí na construção dessa história, né, é a construção dos Estados Unidos, né, que é onde começa aí isso que a gente chama hoje de danças urbanas, né? Então começa aí nos Estados Unidos, a partir da imigração, do movimento de imigração humana, né, com as grandes explorações, né, o advento aí do ser humano ter se inventado a navegação, o barco, ter aperfeiçoado. Isso possibilitou
o ser humano a se deslocar com mais rapidez pelo espaço geográfico do planeta, né? Então o europeu, o espanhol, né, o inglês, o holandês e entre outros vieram primeiramente aqui para o Brasil, para a América, né? E chegando nos Estados Unidos eles fazem colônias, né? E aí um dos principais povos, né, que foram passado aí dentro desse contexto aí de colonização são os povos africanos, né, que são trazidos escravizados, né, são retirados forçadamente da sua terra de origem e para vir aqui para eles vêm aqui para a América, né? Nessa travessia muitos morriam, né, de várias doenças e situações desumanas, né? Então eles são colocados aqui na América, nos Estados Unidos. O europeu, quando entra aqui na América, né, nos Estados Unidos, ele se depara com um povo local latino, né, que é o povo o povo nativo da terra, que também é extremamente explorado, escravizado e assassinado, morto, né? Então isso aí também faz parte da construção dessa dança, né? Porque ela é uma construção, né, de uma linguagem que nasce a partir do encontro dessas culturas, né? Desses povos, né? Então, a partir do momento que esses povos se cruzam, o hip hop, as danças urbanas, com influência de várias culturas, vários povos, começa a surgir, né? Então o estudo da imigração, o entendimento do povo, da formação do povo dos Estados Unidos é importante para a gente entender, né, a mistura e a diversidade cultural que ali se fez, né, e ainda se faz até hoje, até chegar aí na grande crise mundial do capitalismo, da primeira grande crise mundial do capitalismo, né? Que muitos perderam seus empregos, né? O que é a crise? A crise é um momento onde o sistema ele tem um colapso, né? E acontece, como podemos dizer, o sistema o sistema capitalista ele não consegue mais gerar, né? Ele não consegue mais gerar riqueza, né? E aí ele entra nessa crise, né? Para poder se refazer, se reconstruir e continuar, né? Então, né, quando acontecem essas grandes crises, igual essa que a gente está passando agora, que essa crise foi afetada agora por um vírus, né? Então muitas pessoas perdem empregos, né? Os primeiros afetados são os artistas, né? Que a arte aí, ela dentro dessa nossa sociedade de compreensão, ela não é tão importante, né? E aí os artistas perdem seus empregos e vão para as ruas e aí começa outro diálogo, né? Outra troca, né? Isso aí também influenciou bastante aí na formação da técnica corporal, da dança, né? Das danças urbanas. E passando aí os Estados Unidos passa por uma forte industrialização, né? Impulsionada aí pela Revolução Industrial, que começa na Inglaterra, né? E vem aqui para a América, né? O ser humano se aperfeiçoa suas técnicas, sua tecnologia, né, de navegação, máquina a vapor, todo esse aparato técnico, né, que foi sendo evoluído, né, foi sendo aperfeiçoado, contribuiu para que os Estados Unidos viesse uma colônia também de povoamento, não só de exploração, mas as pessoas vinham para a América, nesse caso para os Estados Unidos, que é diferente, a história deles é diferente da nossa, que a nossa foi uma colônia de exploração, e lá, pelos estudos que a gente observa, mais é de povoamento, as pessoas iam para lá para morar mesmo e ter um país à parte da Inglaterra, né? A Inglaterra inicialmente constrói as 13 colônias, né?
E uma das colônias seria a atual hoje Nova York, né? Em Nova York tem-se o distrito, cria-se o distrito Bronx, né? O Bronx, que é onde começa aí o hip hop e essa dança, onde de fato, né, começa aí essa agitação cultural, né? E o que acontece? Aí por volta dos anos 1800, provavelmente por aí 1800 e tal, começa uma nova imigração, né, devido à Revolução Industrial, né, à grande crise do sistema capitalista, né, impulsionado pelas guerras, né, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, né. Isso tudo faz uma agitação no mundo, né, e provoca um outro tipo de imigração, que é a imigração em busca de trabalho, né. Então o povo asiático também começa a migrar, né, para os Estados Unidos e começam a surgir comunidades também, né, nos guetos, né, porque as grandes cidades vão se urbanizando, né. Então tem-se a divisão de classe aí também, né, que começa a surgir, que é entre a burguesia, o rico, né, a elite, e o pobre, que é o trabalhador, a classe trabalhadora que é explorada, que faz a riqueza surgir dentro do sistema capitalista, né. Então nesse contexto, né, da classe trabalhadora, né, que é colocada aí, que é oprimida pela elite, né, que sempre foi, né, historicamente, né, ela é oprimida e forçada a trabalhar para gerar riqueza, né, do patrão, do rico, né, do playboy, e em detrimento a isso, esses povos eles são divididos, né, e a divisão ela é um fator importante para quem está no poder, para quem está na exploração, né, que é a divisão. Então você divide povos, né, coloca numa mesma área geográfica, então você dá para eles poucos recursos de sobrevivência, né, uma má educação, pouco investimento em saúde, em lazer. Então esses povos eles têm poucas condições de vida, né, de ter uma vida humana em sua plenitude, né. Então eles começam a brigar entre si, né, pela sobrevivência, lógico, aí é uma questão que vai ser lógica, né. E também impulsionado pelas suas diferenças, né, linguística e tudo, e cultural, então isso acaba gerando acaba criando, né, uma situação aí, eles são colocados nessa situação, nessa condição de extrema violência, extrema pobreza, né. E surge aí, as gangues começam a surgir, né. O que seria as gangues desse ponto de vista? Seria o fechamento de grupos, né, de adolescentes da época, né, de adultos também e tal, né, que se fecham para se defender, né, e também para conservar a tradição da sua cultura, né, local de onde eles vêm, né. Então eles se fecham em sistemas de gangues para sobreviver, né. E tem lógico que aí começa a ter tráficos de drogas, porque é o comércio, né. Então essas gangues elas surgem a partir desse momento, né, com uma característica de povo, né. Então você tem as gangues do povos asiáticos, né, dos afro-americanos, né, dos descendentes africanos que foram escravizados, do povo nativo, que seriam os latinos, né, os ticanos, e o branco, né, que também tem um branco pobre, né, que também não são todos que conseguem nesse sistema ficar rico, né, ele já é feito para poucos, né, uma pequena parte só da elite que consegue entrar para a elite, né. Então nós já tem aí, né, colocado aí no bairro do Bronx, né, esses vários povos, né. Então você tem uma realidade propícia à violência, né. Mas aí esses povos, esses adolescentes, eles começam a observar, né, que essa desunião, né, essa briga entre eles, né, ela é favorável a quem está no poder, né. Então quem está no poder ganha com essa matança, com essa destruição, né.
Então o que é que o jovem da época faz? Propõe uma trégua, né? E começam a dialogar entre si, né? Começam a unir força, né? Então quando surge a união, começa a surgir coisas boas, né? Então eles se unem, né? E nesse diálogo, nessa aproximação entre esses povos, né? Começa a surgir uma nova língua, né? Que é a língua que é uma nova linguagem, que é a linguagem da superação dos problemas que eles estão inseridos, que é justamente um olhar sobre a realidade onde eles estão inseridos. Então aí surge essa nova linguagem com elementos de várias culturas, né, contribuições de vários povos, né, da dança do africano, da dança do índio, da dança, das práticas corporais do asiático, né, com o branco europeu também que traz sua cultura. Então eles misturam tudo, impulsionado pelos pensamentos revolucionários da época, né, como nomes como Martin Luther King, né, Malcolm X, Angela Davis, são nomes importantes que também fazem parte da cena cultural e política de luta por melhores condições e direitos, né, da luta contra as leis antirracistas dos Estados Unidos daquela época, né. Então aí o movimento negro, o movimento Black Panther, tem uma grande contribuição aí no pensamento do jovem daquela época, que começa a escrever letras, né, a partir do olhar da sua realidade, né, de escassez e grande violência do Estado, né, da polícia, que faz esse papel aí de reprimir, né, o jovem da periferia, como, né, a gente pode observar historicamente, isso acontece ainda até hoje. Então, por toda essa inspiração, né, isso acaba virando uma inspiração para o jovem querer fazer arte, né? Então aí surge essa nova linguagem corporal da dança break, né, das danças urbanas, a partir de toda essa agitação aí, né, gente? Então, dando continuidade aqui, então os jovens daquela época eles entram em sistema de gangues, né? E uma das formas de se divertir eram as festas, né? As festas, elas sempre acompanham o povo, né? Então as festas, as festas de condomínios, né? de rua, nesse caso, que a gente chama de block parties, né? Elas, o DJ Kool Herc, que é um nome muito importante aí na história do hip hop, né? Ele começa a fazer festas nas ruas, né? E ele é um DJ, ele vira DJ, ele é um dos pioneiros da tecnologia, da técnica do DJ, né? Então ele começa a criar os break beats, né? Que é a música, né? Que é o estilo musical onde o b-boy e a big girl dançam, né? Então, no momento que ele fazia essa performance do break beat, né? Ele chamava os garotos que dançavam e as meninas que dançavam, né? O breakbeat ele chamava de break boys e break girls. Break é quebra, né? A quebra da música, a batida instrumental. Então ficou denominado, ele criou um nome também para os b-boys e para as big girls, né? Então hoje temos b-boy, né? Boy garoto, B do break beat, que quebra, né? E a big girl também, né? Então é uma dança que quebra, porque é uma dança que ela tem essas movimentações de quebrar. Então a quebra, ela vem justamente também simbolizar isso, né? A quebra de padrões, né? De extrema violência, né? A partir da expressão artística da dança, né? Do corpo, né? Então é isso, gente. É uma dança que ela é uma dança urbana, né? Por nascer nesse contexto de urbanização, né? E com forte tendência ideológica, política, cultural, de revolução, né, de melhores condições de vidas, né, de combate à extrema pobreza, às condições que a elite daquela época, os governantes, né, as grandes empresas e bancos e burguesia pressionavam, né, então oprimiam esses jovens que ali viviam naquele reduto chamado Bronx, né? Então, gente,
Acho que é isso, resumo aí da história. A história é bem grande, não dá pra falar, né, é muito, porque o vídeo vai ficar muito grande. Então esse é um resumo, façam suas pesquisas, a história nunca para, quanto mais você pesquisa para entender esse grande quebra-cabeça que está solto por aí, né? Então muitas informações, cada um da gente, você, né, aluno, pesquisador, artista, faz parte também dessa história, né? Então o ideal é que cada um pesquise, construa sua própria narrativa, sua própria compreensão sobre os fatos históricos que definem essa dança, né? Nesse caso, a dança urbana, uma das danças urbanas, nesse caso aqui, a dança break, né? Porque existem outras danças urbanas também, mas o foco hoje desse vídeo é na dança break. Beleza? Até a próxima!